É um termo que a gente fala que a Taiwan tem um escudo de silício. A JP Morgan alerta que já estamos na Terceira Guerra Mundial. O que seria já estamos na Terceira Guerra Mundial? Porque eu tô vivendo minha vida normal aqui, tranquila, né? Tem muitos conflitos mundiais, várias tensões, né? Em várias nações, mas assim, já estamos na Terceira Guerra Mundial? Depende do que a gente considera guerra, né? Tem um termo hoje que a gente chama de guerra híbrida, Sim. que é uma guerra que ela não se dá somente no campo de batalha, não é mais uma guerra de trincheiras. Sim. Pô, pega uma arma e, sei lá, disparo Sai contra correndo. outro país aí e tal, né? Mas, por exemplo, se a gente vê os boicotes, as sanções econômicas que a Rússia vem sofrendo, isso é uma espécie de guerra econômica, uma guerra comercial. A guerra na comunicação, por exemplo, a guerra dos boicotes, sanções econômicas, a guerra de propaganda. A Rússia, por exemplo, acabou não, foi ano passado, né? Mas de criar uma lei que impede que produções culturais ocidentais entrem na Rússia, porque supostamente elas estariam estimulando a homossexualidade, a pauta Sim. woke e por aí vai. Isso é uma guerra de propaganda também. O boicote ao TikTok. O candidato da Sim. Romênia que foi impedido de se eleger porque houve suposta interferência chinesa. Isso é uma guerra também, né? Então, não vi a notícia do JP Morgan, mas muito possivelmente deve estar se referindo a essa questão, que uma guerra híbrida existe, em que você tem dois grupos, um liderado pela Rússia e pela China, e o outro liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E esse grupo tem um pensamento cada vez mais bipolarizado. Tanto que é uma das teorias das ciências humanas, né? Que a gente fala que, de fato, a Guerra Fria ela nunca acabou. Ela deu uma transformada. Se na Guerra Fria você tinha o bloco capitalista e socialista, hoje em dia você tem o bloco chinês-russo, o bloco americano-europeu. Na época da Guerra Fria, a grande intenção dos soviéticos era provar que o socialismo era melhor e dos Estados Unidos provar que o capitalismo era melhor. Hoje em dia, a China não quer mostrar que o socialismo é melhor. Dane-se, você pode ser capitalista, direita e esquerda. É uma briga muito mais econômica do que exatamente política, entende? Mas que essa bipolaridade, as guerras de procuração, as interferências estrangeiras continuam, isso de fato continuam. E você acha que pode acontecer uma crise mundial aí vindo, professor? Tem um investidor famoso que ele está investindo como se tivesse uma crise, que é o Warren Buffett. Um É a maior indicador. caixa da É história, o né? Se maior não me caixa engano. da história. Eu peguei até um dado desse daí pra criar um Reels, acabei nem criando. Mas assim, o caixa dele você vê que tá assim, aí do nada vem uma barra, gente, violenta assim pra cima. Assim, 3 vezes mais do que ele costuma ter. Ele parou de comprar ações. Ele tem umas posições mais defensivas na carteira. E ele tá preparado. Se vier uma crise. Porque qual que é a. Pra quem não, não entendeu, gente, ele tá pegando, tendo muito dinheiro à vista. Então amanhã ou depois surge uma crise no sistema financeiro, então ele consegue comprar ativos muito bons, barato. Essa é a estratégia que ele tá seguindo, né? E acho que como o juros dos Estados Unidos está alto também para a média histórica, E ele tá rendendo bem, é. deixar na renda fixa, comprar tesouro americano tá valendo a pena, né? Isso. Agora. Poxa, assim, não sei, né? Difícil prever, né? Se vai ter uma crise ou Muito, não. né? Difícil. Se o Warren Buffett tá falando, o cara sabe das coisas, né? O cara deve ter É. algumas informações ali. Mas, assim, a nível de uma guerra mesmo, não acho que o conflito Ucrânia e Rússia tenha potencial para virar uma guerra mundial. Inclusive, a tendência é que Trump e Putin até façam uma reunião agora em fevereiro para definir as bases de uma possível paz entre Rússia e Ucrânia. Os dois já falaram sobre o assunto, né? Que eles querem se reunir no futuro próximo. Então, muito possivelmente, quem vai sofrer é o Zelensky, que vai ser obrigado a ceder os territórios ucranianos. Não tem muita saída. Talvez no Oriente Médio. O Oriente Médio é muito estratégico, né? Mas também não acho que o autodenominado eixo da resistência, que é Irã, Hezbollah, Hamas, consiga fazer frente a Israel. Então, não vejo capacidade para virar uma guerra mundial. Talvez. A região mais tensa, mas que eu acho que não vai ser agora, é o conflito China e Taiwan, porque ali de fato tem o potencial para estourar uma terceira guerra mundial. A China é uma grande potência econômica. A China hoje é o país que mais cresce em número de ogivas nucleares. A China já Caramba, é uma ele potência nuclear continua e crescendo ainda? continua crescendo. Os caras têm um número gigantesco, né, de militares no exército, porta-aviões extremamente assim tecnológicos. A China hoje, do ponto de vista de tecnologia militar, já é superior aos russos em grande parte dos equipamentos.
é que a Rússia tem muito mais capacidade bélica nuclear. Mas a China, assim, nos outros setores tecnológicos, já inclusive superou os russos, né? E Taiwan é um território que tem uma aliança bem estratégica com os Estados Unidos. Então, caso haja algum tipo de incursão, algum tipo de conflito China e Taiwan, Taiwan é muito mais importante para o mundo do que a Ucrânia. Porque, assim, sendo sincero, qual que é a importância da Ucrânia para o mundo? Vender grãos, entendeu? Claro que é importante, alimento e tal, mas é diferente de Taiwan, que tem chips, semicondutores, setores tecnológicos, uma das principais bolsas de valores do planeta. Tem Taiwan até a é muito. SMC, né, lá. Exatamente. É muito mais relevante do que a Ucrânia. E Taiwan, diferente da Ucrânia, tem um acordo, uma aliança de defesa com os Estados Unidos. Então, caso fosse atacado pelos chineses, a não ser que os americanos façam algum tipo Abre de acordo mão, prévio e tal, mas teria que lutar contra os chineses. Então, aquela região, China, Taiwan, uma região embaixo da China chamada de Mar da China Meridional, com países como Filipinas, Brunei e tal, que é uma região ali, tem 1/5 de toda a pesca mundial, 1/3 de todo o comércio internacional passa por lá. Ali você tem grandes reservas de combustíveis fósseis também, petróleo, gás, e a China alega que aquele mar inteiro é deles. Só que as Filipinas, que são aliadas dos Estados Unidos, querem fazer a pesca. Aí tem conflito em navio pesqueiro filipino e navio chinês. O Vietnã, a Indonésia. Então aquela região, hoje o Pacífico ele é muito estratégico, né? Muito importante economicamente. Aquela região tem potencial para ser uma Terceira Guerra Mundial. Mas também, E, de novo, não acho que vai ser agora, porque não é do interesse da China agora, pelo menos. e ali também, né, professor? Eu já vi muitos analistas falando, dizendo ali, que se a China tomasse, ou às vezes tentasse quebrar, sei lá, atacasse a TSMC, né, que é uma das maiores empresas de semicondutores do mundo, o mundo atrasaria uns 5 anos. Porque, assim, da importância que é o semicondutor da TSMC. Sim. E, né? Porque tudo hoje em dia é tecnológico, né? Tem até um termo que a gente fala que a Taiwan tem um escudo de silício que o protege. Silício que é o mineral, né, importante. Sim. Fala assim, pô, de tanto chip, semicondutor, tal, o Ocidente tem um interesse tão grande ali, acho que talvez a questão mais caricata seja pegar o que aconteceu durante a pandemia. Nossa, os carros não estavam sendo fabricados porque tava faltando chip. Foi bem na época Né? que eu comecei minha vida mais youtuber. Tá. Eu queria comprar equipamento, você não tinha. Ou então o Nossa. equipamento ficou, tipo, 3 vezes mais caro. Só porque faltava chip e semicondutor. Até eletrodoméstico, muita coisa começou a Tudo, né? faltar. Tudo que é eletrônico depende. E o pessoal acaba não entendendo porque tudo tem chip, né, hoje em dia. Hoje em dia, sei lá, você pega uma geladeira, tem chip lá, consegue conectar com tudo. Às vezes até uma tomada tem a conexão, né? Então, tudo acaba precisando desses microchips. E, gente, não é tecnologia, a gente não consegue produzir isso daí é só empresas, né? Porque os chips é quase nada ali. Sim, sim, de fato. O Brasil até tinha um plano, né, de desenvolver uma empresa de microchips e tal. Não sei em que pé tá. Era uma tentativa do governo federal. Confesso que eu não sei, mas era uma. Talvez o Brasil fosse fazer para esse governo. Não sei, não sei. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.